Olá pessoal, vamos direto ao ponto, os 4 pilares do sucesso financeiro. E eu quero falar para vocês que esse protocolo que eu vou mostrar agora, de apenas 4 itens, ele é fundamental para que você tenha sucesso financeiro. E o que acontece hoje no Brasil, e talvez um dos grandes motivos da falta de educação financeira, é que esses pilares, apesar de você conhecê-los, você vai ver, eles estão totalmente desequilibrados, desconectados. Então a gente precisa, dentro de um projeto de vida, que eles conversem entre si, que uma decisão está conectada com a outra. Tá? E esse modelo ele foi criado, gente, a gente não inventou a roda. Né? Esse modelo foi criado nos últimos 10 anos, a gente dentro de um escritório de investimento, vendo que formas eu poderia gerar mais valor para os clientes. Porque falar só de investimento, a gente começou a perceber que era muito raso. Né? Então eu chegava no cliente, falava de investimento, e eu via que ele ficava refém da rentabilidade da carteira dele. Se a carteira rendesse bem, ele estava feliz. Se rendesse mal, ele estava triste. Mas quando eu perguntava quanto seu patrimônio tem que render, ele não sabia responder. Então veja que é um fluxo. Gerei a renda, protegi a renda. E agora sim, meus amigos, vamos investir, Mauro, pelo amor de Deus. Investimento. E vocês vão ver eu falando várias vezes durante o curso. O mercado quer vender pra você que você precisa aprender a investir para ter sucesso financeiro. Pelo amor de Deus, gente. Investir é complexo pra caramba. Imagina se você tivesse que aprender mecânica para dirigir. Você não precisa aprender a investir. Claro que existem alguns itens fundamentais que vocês normalmente também não conhecem, mas que tem que saber. Tá? E isso eu vou ensinar pra vocês. Mas vocês vão ver que não há complexidade. É simples entender. Você precisa ter parâmetro para questionar um assessor, um gerente. Você precisa ter parâmetro para entender a sua carteira. E principalmente, quanto tem que render. Até hoje, olha que eu atendi, sei lá, mais de 1000 famílias. Nunca ninguém soube me responder. Os clientes vinham até mim, Mauro, eu quero investir, bolsa de valores, eu quero... Tá, mas quanto tem que render seu patrimônio? Ao ano. Pra quê? Por quê? Pra quando? Não, como assim, Mauro? Eu quero que renda o máximo possível. Não, quanto? A gente não sabe. Então, a partir do momento que a gente toma uma decisão de investir ou de seguro, seja o que for, sem saber para que eu estou fazendo, a gente está colocando em risco o nosso projeto. E não só isso, a gente está se colocando como refém de uma situação. E a gente quer ter o controle, a gente não quer ser vítima ou refém de nada. Nós somos os responsáveis pela nossa vida financeira. Então, gente, investir nada mais é do que uma mera ferramentazinha que você vai lá extrair juros. Acabou, mais nada. Só isso. Então você tem que saber para que eu estou usando a ferramenta. Certo? Então, é a sua função, é o seu papel saber quanto meu patrimônio precisa render, quanto mais sobras meu patrimônio precisam render. Isso é a sua obrigação. E eu vou ensinar vocês a terem isso, tá? Porque não tem mistério. Investir, você precisa ter o quê? Tempo mais rentabilidade a seu favor. Acabou. Como eu falei antes, tempo não se compra. Então tenha o primeiro dia. Não importa o que aconteceu para trás. Olhe para frente e fala, a partir de amanhã eu vou ter as rédeas das minhas decisões financeiras. Porque o tempo não para. Então ele pode ser seu grande amigo ou virar seu pior inimigo. E agora a rentabilidade. Aqui tá uma coisa que é muito interessante, que eu gosto muito de falar, que é um dos segredos. Rentabilidade, gente, nada mais é do que os juros de onde se investe, mais suas sobras. Mas qual que é a função de investir? Multiplicar sobras. Você pode estar na fase de acumulação de patrimônio, está começando agora na fase de multiplicação, na fase de preservação, não importa. Normalmente o patrimônio, se não foi uma herança, algum outro evento, é um acúmulo de sobras. Então quando você toma a decisão de investir, você quer que essa sobra se multiplique. Você pode pegar, às vezes, um patrimônio que você guardou, investir num curso, numa pós-graduação, alguma coisa assim, e você aumentar a sua renda e aumentar a sua sobra. Talvez seja a maior rentabilidade que você vai ter na sua vida. Muito mais do que o investimento. Então não importa se as suas decisões é para aumentar a sobra ou aumentar a rentabilidade. Os dois são importantes. E principalmente, gravem isso que eu vou falar agora para vocês. No início de uma acumulação, o item disparado mais rentável é a sua sobra, não é os juros. Não são os juros. E é onde às vezes as pessoas gastam milhares de reais querendo aprender a investir, lendo relatórios e aquilo, e é um monte de informação, e é complexo, e fica aquela maluquice toda. Exemplo simples. Imagina que você guarda 5 mil por mês. 5 mil. Chegou a 50 mil reais. Tá? E eu sou os juros, você é a sobra. Eu chego lá, vamos investir aqui que a gente vai conseguir 1% ao mês. Quanto que eu te dei de lucro nos 50 mil? 500 reais. Aí você vai lá e mete 5 mil reais. Você deu 10% de lucro em um mês do seu patrimônio. Coitado de mim, juros. Chegou a 100 mil reais. Eu juros te dei 1%? Te dei 1.000. Mas você ainda vai lá e coloca 5 mil, você é 5 vezes mais poderoso do que eu. E o legal é que essa relação vai se invertendo no tempo. Vai chegar uma hora que eu juro falar, opa, fulano, você fez essa parte agora, deixa comigo. Chegamos a 500 mil reais. Se eu te dou 1%, já estou te dando 5 mil. Igualando nossas forças. Chegamos a 1 milhão de reais. Eu te dou 1%, já te dou 10 mil reais, 2 vezes mais forte que você. E é a hora que os juros compostos, aquela mágica que todo mundo fala, acontece. E aí o que é o grande problema? Que as pessoas não conseguem construir um patrimônio ao ponto dos juros ser poderoso. Então, como a gente não entende sobra, a gente guarda, igual a sanfona, né? Aí quando eu consigo guardar mais, vem o quê? Moradia. E puf, seca tudo. E fico atrás de querer entender investimento. Você não vai sair do lugar. É muito melhor você ter capacidade de sobra, mesmo sem entender ela, guardando na poupança, do que querer ser o expert do investimento com 100 mil reais sem sobra. Você vai ficar parado no tempo. E claro que o melhor dos mundos é ter as duas coisas. Investir com qualidade
e entender as sobras. E eu vou ensinar isso pra vocês, olha só. Vocês vão ter acesso a isso. Vai ser o último curso de finanças que vocês vão fazer na vida de vocês, eu tenho certeza absoluta. Tá? Então investir não tem nenhum mistério, se apaixone pelo seu projeto de vida. Não pela carteira de investimento, ela é só uma ferramentazinha que você vai lá, vai extrair juros. Acabou mais nada, tá? E outra coisa, perfil de risco. Quando você vai e abre conta numa corretora, no banco, tem sempre lá, isso é uma regra, inclusive, é uma exigência da legislação. Qual é o seu perfil de investidor? Gente, a gente mora no Brasil, quem é que vai ser agressivo? Todo mundo é conservador. Quando a pessoa fala, sou agressivo, não é. Você é agressivo por ganho, você quer ganhar muito. Na primeira oscilada, você fica se tremendo todo, fica com raiva e quer sair correndo. Então a gente não tem perfil agressivo. Como que deveria funcionar a questão do perfil? Mal, com esse patrimônio que você tem, com essa sobra que você tem, com as coisas que você quer na sua vida, cara, no perfil conservador você não vai dar conta, não. Lembra que rentabilidade é sobra mais juros? Você não tem a sobra suficiente para um juros conservador. Seus juros tem que ir agressivo. Aguenta ou não? Essa é a relação, gente. Você tem que saber se você está preparado para ter o perfil de risco que você precisa ter. Porque você não tem o patrimônio e as sobras suficientes. Então você tem que compensar com juros. Ou não, você tem que esticar o tempo. Mas essas três variáveis, juros, sobra e tempo, eram uma coisa só. Então o segredo desse protocolo, essa visão macro das coisas, é você ver que tudo tem um porquê e um para quê. Mas a partir do momento que você tem como alvo o seu projeto de vida, tudo fica mais leve. Ok? Então veja que é um fluxo. Renda, protejo a renda, multiplico ela agora sim para algo. Então, apesar de conquistas e objetivos ser o último item, ele tem que ser o primeiro. Senão nada faz sentido. Concorda? O que você quer? Quando você quer? Quanto custa o que você quer? A gente não para mensurar, a gente está no modo automático. Renda, custo fixo, bararara. A gente não tem essa visão. Quanto custa todos os meus custos variáveis nos próximos 20 anos e mais a minha aposentadoria? Não sei. Então, a partir do momento que você não sabe isso, todas as tomadas de decisões vão passar a ser aleatórias. Você vai tomar decisão na indicação, na confiança, porque você leu em algum lugar, ou tu viu isso, tu viu aquilo, e fica uma salada de fruta, e no final da conta, quem tá estressado lá, irritado e vitimizado? Você. Então, a gente vai mudar essa percepção, tá? Então, o que são conquistas? A gente calcular todos os objetivos de qualidade de vida, aquisição de bens, viagem, vestuário, aniversário, presente, joias, relógio, moradia, carro, sei lá, lancha, procedimento estético, casa na praia, faculdade dos filhos, auxílio dos familiar, todos os eventos, durante os próximos 20 anos. Quanto que dá isso tudo? Vamos imaginar que isso tudo dá, sei lá, 2 milhões de reais. E mais, claro, uma aposentadoria. A independência financeira é o sonho de todo mundo, que é o quê? Trabalhar se quiser. Eu quero chegar numa idade e ter a opção de escolher trabalhar se eu quiser. Não seria lindo? Vou imaginar que eu gostaria de ter, sei lá, 20 mil de aposentadoria. Quanto de patrimônio eu tenho que construir nos próximos 20 anos para ter 20 mil de aposentadoria? Uns 4 milhões. Aí as pessoas dão um pulo na cadeira. Meu Deus, Mauro, 4 milhões? É caro. Nunca vi a independência não ser o item mais caro num projeto de vida. É o item mais caro. Pensa o seguinte, 20 mil por mês, a cada 12 meses, 240 mil. A cada 4 anos, 1 milhão. 4 anos, saquei 1 milhão. 4 anos, saquei 1 milhão. 4 anos, saquei 1 milhão. É caro. Mas se você ganha 20 mil por mês hoje, a cada 4 anos você ganha 1 milhão. Então, a questão aqui, gente, é que a gente não tem o costume de ter visão macro das coisas. E o que parece muito, no tempo, com o efeito dos juros compostos, com alguns detalhes, você pode sim alcançar esses valores. As pessoas se surpreendem muito. Mas o que eu tô querendo dizer aqui? Que a partir do momento que eu sei quanto custa tudo que eu quero, 6 milhões é o número da minha vida, que custa tudo que eu quero. Agora a engenharia é matemática financeira e não tem pra onde fugir. 6 milhões? Mauro, qual que é a sua sobra? Sobra 10 mil por mês. Qual que é o seu patrimônio? 100 mil. Ok. Qual é o seu perfil de investidor? É conservador, vai render 3% ao ano no meu patrimônio. Essa questão de investimento, depois a gente vai entrar em um módulo só pra isso. 3% ao ano acima da inflação. Eu falo, infelizmente, com esses seus combustíveis aqui, você não vai alcançar 20 mil de renda, vai alcançar 10. Não, mas eu quero 20 mil. Tá, Mauro, então olha só, então não vai ser em 20 anos. Vamos esperar 30 anos? Não, eu quero em 20 anos. Tá, Mauro, então você não pode sobrar só 10 mil, tem que sobrar 15 mil. Você consegue aumentar a sua renda ou diminuir seu custo? Não, não consigo. Mauro, então aquele seu perfil conservador não vai dar jeito não. Seu patrimônio tem que render 7% ao ano acima da inflação, perfil agressivo. Tá preparado ou não pra ter o perfil que você precisa ter? E eu posso chegar e falar, tá, então me mostra aí o que é uma carteira pra render 7. Já é alguma coisa que eu vou ter pra chegar num assessor, no outro, o que você tem pra me oferecer, e eu vou ter o que monitorar. E eu posso chegar e falar, não, eu não aguento esse perfil, não. Então você não vai ter 20 mil de renda. Mas eu quero 20 mil, então você não vai ter 2 milhões de qualidade de vida. Você entende? De uma forma simples, macro, eu conecto todas as minhas decisões financeiras em prol de um algo, e eu não tenho pra onde correr. É a realidade. E você pode estar desempregado hoje, todo mundo deveria ter isso. Conseguir ter um projeto de vida. Porque com isso em mãos, é como se tivesse um sonho grande, sabe? Ele torna esses compromissos que são chatos muito mais prazerosos. E você passa, às vezes, vou lá trocar de carro. Eu vejo as pessoas comprando com peso na consciência. Não, a gente planejou. Esse ano você vai trocar de carro, você vai viajar, você vai fazer isso, aquilo, pode gastar sem peso na consciência. E esse ano vai sobrar tanto. Fica tranquilo. Então, olha a diferença, gente, de ter um projeto financeiro. E por que é tão importante os 4 pilares? Que ele é a base de tudo que a gente vai conversar aqui, tá? Então, eu quis trazer pra vocês, porque, infelizmente, a realidade das pessoas é
Trabalho, guardo se sobrar, sem entender sobra, eu realmente consumo ela. Gestão de risco tem um preconceito, faço por fazer, nada pode dar errado na minha vida, tem que ser uma linha reta, a gente sabe que isso não acontece. E às vezes meu patrimônio, renda e família estão suscetíveis, né, vulneráveis a imprevistos irreparáveis e permanentes. Na hora de investir, acho complexo, todo mundo fala um monte de coisa, fico inseguro, sou conservador e normalmente a inflação come toda a minha rentabilidade. E eu não sei o que eu quero, quando custa o que eu quero. Conhecem pessoas, né? Na verdade, a população inteira. Esse cenário vai fazer você trocar de carro? Provavelmente você vai trocar seu carro, você vai ter suas viagens, você vai ter sua moradia, né? Talvez sim, talvez não, seus filhos, etc. Você vai viver. Mas dificilmente você vai conseguir construir um patrimônio para trabalhar se quiser. E vai ser obrigado, escravo, a trabalhar para sempre ou reduzir qualidade de vida. E vai tornar, às vezes, viver muito seu maior risco. Por quê? Porque é o item mais caro de um projeto de vida. Mas é o que você tem mais tempo a favor. Então detalhes fazem a diferença. Sabia que R$1.000 a mais por mês, às vezes pode ser 500 mil a mais de patrimônio em 20 anos? Que 0,1% a mais por mês de rentabilidade, às vezes é o dobro de patrimônio que você vai ter em 20 anos. Então, gente, a diferença da aposentadoria, da independência financeira estão em detalhes, só que infelizmente hoje eles são invisíveis, estão contra vocês. Dessa bagunça toda, né? Do que, quero aprender a investir, essas desconexões. Então a ideia do método André, do curso, é trazer essas variáveis a favor de vocês. Eu tenho certeza que isso vai ser possível, que eu já vi na prática o poder disso e é muito prazeroso começar a ter prazer nos compromissos e gastar sem peso na consciência. Então se preparem, aperte os cintos, que o que está por vir aí pode sim mudar sua vida para sempre. E você passar a ter de fato as rédeas das suas decisões financeiras nas mãos. A gente vai junto aqui nessa, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.